Boa tarde a todos. É com grande prazer e alegria que realizamos mais um Papo em Movimento. E hoje a nossa conversa aqui vai ser sobre os desafios do transporte e da logística dentro desse cenário de pandemia que nós estamos vivendo. E como que o setor está atuando para superar esses desafios. E nessa conversa conosco hoje, a gente tem um convidado muito especial, que é o presidente da Confederação Nacional dos Transportes, a CNT, o senhor Wander Costa. Mineiro, de Araxá, crescido em Belo Horizonte, né? Empresário há muitos anos dentro do setor, né? E ele vai ter realmente, nós vamos ter esse papo agora nessa próxima hora, uma conversa muito legal, que eu espero que vocês possam interagir bastante conosco através das perguntas. Então, Wander, boa tarde, bem-vindo e, por favor, o microfone é seu para a saudação. Boa tarde, irmão. É um prazer participar desse bate-papo com vocês. A gente agradece a oportunidade de estar trazendo a CNT para o debate importante nesse momento de pandemia que nós estamos enfrentando. Ainda não tem um horizonte claro de como é que nós vamos sair dessa pandemia, mas o setor de transporte é responsável para mover o Brasil. O transporte move o Brasil, ele move pessoas e bens, e nesse momento nós estamos tendo experiências diferentes nos diversos modais que atuamos. Então, a oportunidade de conversar com o público é muito boa, nós agradecemos. Muito obrigado. Obrigado, Wander. Realmente é uma oportunidade importante. A gente sabe que é parte de um país, principalmente das dimensões que tem o Brasil, é muito relevante a todo o setor de transportes. A gente sabe que realmente é mais ou menos como um sistema circulatório de um corpo humano, né? Para que a gente possa fazer a interconexão das várias partes fundamentais da produção, a comercialização, entre o usuário, o consumidor e o produtor. E realmente essa área de transportes traz esse importante papel hoje, mas também sempre em função dessa demanda de um país dessas dimensões como o nosso. Então, uma primeira questão que nos surge justamente em função da questão da pandemia, né, que todos os setores foram afetados por esse momento que a gente está vivendo, né? E com o setor de logística, de transporte de cargas, né, e não é diferente. É possível a gente mensurar o quanto, de fato, em que amplitude que o setor foi afetado e de que forma que o setor está reagindo? Tá, foi afetado de formas diferentes, né? Vamos começar pela notícia boa, que o transporte ferroviário de cargas, por exemplo, não teve crise nenhuma, ele continua transportando grão e minério, então a gente tem até informações por um pequeno crescimento. O mesmo que acontece com a atividade portuária. O Brasil teve um problema ainda em fevereiro, quando a China parou de importar, mas já foi superado. Então, esses dois elementos são o oásis do transporte, vamos assim dizer. A gente está acompanhando a pesquisa da MTC, ela mede a queda no transporte rodoviário de cargas, e já teve pior. O fundo do poço parece-nos que foi em abril, com a queda de 42%, 43%. Hoje a gente já está com uma queda de 33%, 30 e poucos por cento. Então você começa uma recuperação, mas uma recuperação em cima de uma base muito baixa. Então, mas a carga ainda ela consegue de alguma forma movimentar e só vai recuperar plenamente quando voltar a ter atividade do comércio. Porque você vê governadores dizendo que a indústria está liberada, pode produzir. Mas por que o industrial vai produzir se não está tendo consumo? Você vai fazer uma indústria do vestuário. Vai produzir roupa para a moda desse ano se a loja está fechada? Não tem como sair. Então, só vamos experimentar uma retomada efetiva depois que o comércio estiver voltando ao normal. E eu penso que nem mesmo por um decreto de abertura, não defendo a abertura, eu acho que tudo tem que ter protocolo, mas se abrir, tem pessoas que não vão sair para a rua por insegurança. Vão deixar de consumir porque são pessoas que se enquadram no local de risco e vão preferir ficar em casa para preservar a saúde, preservar a vida. Então, a carga, eu acho que para ter uma recuperação,
a expectativa que temos é só no último trimestre desse ano. Agora, o que mais sofreu foi o transporte de passageiros. A queda chegou a 80% em alguns municípios, o transporte urbano de passageiros. Ele já vinha de uma crise anterior pela concorrência com os aplicativos. E pelo que se fala hoje, os infectologistas, a Covid veio para ficar. A gente espera encontrar remédios, vacina, forma de conviver com ela. Mas assim como todo ano tem a onda de gripe, vai ter uma onda de doenças como essa. Então, eu não sei se as pessoas vão querer se aglomerar dentro de um transporte urbano coletivo, seja ônibus ou trem. Então, se vai ter que ter mais espaço para evitar a propagação da doença, a gente vai ter que redesenhar o modelo. Porque o modelo brasileiro, ele foi feito para ônibus andar lotado. O pessoal acha que a culpa é do empresário do transporte. Não, o empresário do transporte coloca o ônibus de acordo com a determinação da agência reguladora. Em Belo Horizonte, por exemplo, o empresário aqui, por vezes, ele ganha por quilômetro rodado. Então, quanto mais ônibus rodando vazio, melhor para ele. Mas a autoridade só deixa colocar a quantidade de ônibus para o conceito dele estar lotado. Então, isso aí vai ter que mudar. A gente já está conversando com as autoridades e até a gente está enxergando que vai ter que voltar, vai ter que ter um subsídio para o transporte passageiro para poder sobreviver. É a mesma situação que tem no metroviário. Ele é concebido para andar superlotado. Quer dizer, se você coloca metade dos passageiros, a tarifa cai pela metade e ele não se sustenta. É possível imaginar que nós vamos dobrar o preço das passagens do transporte coletivo? A experiência no passado mostrou que a população não aceita, né? Teve até uma onda de paralisação em São Paulo há poucos anos atrás com relação a isso. Então, a gente tem que repensar o modelo. E o transporte aéreo, da mesma forma, a gente vai ter que repensar, e o que a gente já está fazendo é ficar olhando com muita atenção para onde o processo está na frente. Olhar com atenção principalmente para a Europa, porque ela está voltando à atividade agora, certo, fechada para a Europa, mas já abriu para 15 países, e os aviões continuam voando com os 3 bancos. Não houve aquela possibilidade de tirar o terceiro banco que foi comentado, mas o hábito de higienização, que eu acho que essa vai ficar para o Brasil. Utilização de máscaras, lavar as mãos com mais frequência. E o transporte passageiro tem tecnologia, a gente vai ter que agregar um pouco mais de tecnologia para poder fazer a esterilização do ambiente. Você pode colocar algum produto químico nos ar-condicionados, as companhias aéreas já fazem isso. É um pouco caro, mas você faz com que o ambiente fique esterilizado de forma que você pode colocar os passageiros com mais alguma precaução de máscara, de lavagem de mãos. Talvez nesse retorno, medir a temperatura vai ser uma coisa que vai ter ser feita com mais frequente. Mas a gente precisa até ir para a comunicação. E nós precisamos ir para a mídia quando tiver protocolo de segurança para dar segurança aos passageiros para eles poderem voltar. Isso é pensando como vai ser no futuro. Não é hoje que nós vamos querer fazer isso, mas nós estamos defendendo que tem que fazer protocolos com a ajuda de infectologistas, da medicina, de pessoas de logística, para poder fazer um protocolo onde seja possível retomar ao normal com o mínimo de impacto possível, porque a doença ela se propaga em uma velocidade bem menor. A gente enxerga que isso vai acontecer no Brasil ainda no terceiro trimestre, acredito que já a gente volta a ter condições de voltar ao que era antes, mas na hora de fazer as contas vai ser um ano perdido. Isso é um fato, né? E o que você comentou sobre essa questão da mudança de comportamento, né? Agora mesmo eu estava conversando com o Sidney Kleiner, que é presidente do Einstein, e a gente estava conversando justamente sobre essa questão de como que a própria população vai enxergar o setor de saúde, né? E como que a tecnologia vai ajudar a mudar comportamentos, né? Eu acho que o mesmo acontece no setor de transporte, né? No sentido de que tanto administradores urbanos como também a própria população vai ter que enxergar realmente algumas medidas diferentes para que a gente toque de uma forma distinta esse tipo de atividade que é tão, digamos assim, arraigada com alguns comportamentos do passado, né?
Agora, você citou rapidamente o setor aéreo, né? O setor aéreo, pelo que a gente enxerga, né, é um setor que talvez tenha sido o mais afetado dentro da área de transportes, né? E a IATA mesmo está falando que que a perda, o prejuízo anual em 2020 do setor aéreo chegará a mais de 80 bilhões de dólares. O que você acha que será necessário para que a gente possa reativar essa indústria tão importante e mais com esses comportamentos novos de uma redução de viagens de negócios? Como é que você acha que a gente o que vai precisar ser feito para recuperar o setor? Vai ter que ter ajuda de governo, né? Tem que estar estudando um pacote para poder, não é nem a fundo perdido, mas capitalizar as empresas para elas poderem voltar a voar. Acredito que o público vai ser menor. A videoconferência veio para ficar. Eu acho que ela não vai substituir 100% das reuniões. Eu estou indo a Brasília com frequência e os deputados estão sentindo falta do Congresso, do contato pessoal com os deputados, que é mais fácil fazer as negociações e os acordos. Mas também, eu não tenho a menor dúvida que vai ter mais videoconferência. Nós aprendemos a mexer com a tecnologia e vai ter uma mescla de uma coisa com outra e vai reduzir as viagens executivas, né? O turismo empresarial, isso aí ele vai voltar, mas vai voltar com uma queda. As companhias aéreas, elas precisam de ter algum recurso para poder voltar a voar e pensar diferente, né? A gente vai ter que ter outros protocolos. Dentro do ônibus, dentro dos aviões, é um ambiente fechado, você tem tecnologia para esterilizar o ar, via ar-condicionado ou pulverizações. Isso aí algumas companhias já estão colocando em prática e vai dar tranquilidade para voar muito em breve. Mas, por outro lado também, né, nós devemos lembrar que no saguão do aeroporto era um acumulado de gente que ali poderia mais a pandemia do que até mesmo dentro dos aviões. Você ficava horas na fila para o check-in, na fila de embarque, então era um tumulto. Tem que repensar alguma forma de fazer com que os passageiros cheguem na hora marcada, que acho que a pontualidade vai ajudar a esvaziar o saguão do aeroporto. Mas também se a pessoa fica pouco tempo no saguão, tira um negócio da concessão, que fez um investimento caro para poder vender alguma coisa, um lanche, uma refeição. Então, a equação é complicada, mas eu acho que a utilização de máscaras fica e a higienização com frequência, medir temperaturas, são coisas que vai fazer com que a aviação volte a decolar a um nível menor. Mas hoje também reduziram muito, né? Para poder garantir, para não ter prejuízo. Porque poucas pessoas que querem viajar, quando querem, não conseguem comprar passagem aérea. Então você tem que estar repensando isso e começar já a retomada da aviação. É um fato, é um fato. E a gente que viveu o pré e pós 11 de setembro, a gente sabe que mudanças de comportamento acontecem e que hoje a gente já está acostumado, mas eu lembro bem como era antes do 11 de setembro, onde, digamos, as condições de segurança dentro dos aeroportos eram bem, digamos assim, mais simples, né? E hoje a gente, digamos, convive com essa situação e eu acho que isso vai acontecer também no âmbito da questão sanitarista dentro dos aeroportos, né? Mas, como você falou, é uma equação bastante complicada porque tem várias variáveis a serem consideradas. Voltando para a questão do transporte de carga, você citou realmente que na parte de grãos e minérios, a parte de ferrovia e os portos estão indo bem. Agora, na questão do transporte rodoviário de carga, a gente enxerga, digamos, uma série de desafios, seja em função digamos, digamos, associados ao próprio modal do transporte, né? Mas também em questão, realmente, como você falou, de consumo. Que pontos a mais que você pode trazer para a gente em termos de recuperação regional, se é uma recuperação, digamos assim, mais de âmbito nacional para alguns setores? Como é que você pode aprofundar um pouco mais a questão do transporte de carga para a gente, rodoviário? O transporte de carga, para poder voltar à plenitude, vai ter que. A economia está crescendo, né? O transporte rodoviário de cargas é o responsável por quase 30% da carga do Brasil. E eu chego a dizer que
todo produto final passa por um caminhão em determinado momento. A última etapa da entrega, o último quilômetro, o last mile, como o pessoal costuma dizer, tem que ser feito pelo rodoviário. Então, mas para poder ser transportado tem que ter consumo. Então, só vai voltar à atividade plena no momento que as pessoas tiverem confiança para ir para a rua e voltarem a consumir. Você tem alguns pontos que é melhor do que os outros. A situação da confecção é o pior dos mercados. Eletroeletrônico está se salvando, principalmente as pequenas coisas, através da venda pela internet. A parte de remédio, e teve até uma experiência de um aumento pequeno na indústria farmacêutica. A parte de alimento, quem transporta alimento também continua ao mesmo nível do anterior, com alguma migração, né? O fato de você deixar de comer em restaurante para comer em casa desloca o consumo do bar, do restaurante para o supermercado. Mas continua sobrevivendo, continua vendo. E a gente está vendo que as pessoas estão ficando menos em casa, está voltando a consumir. Então, o pior realmente para a carga foi abril, quando teve quase 50% de queda, hoje nós estamos com 35%. É muito significativo, mas já começa a recuperar. Eu acho que São Paulo já está passando, já fala que já está no platô, Rio de Janeiro já está abrindo tudo de novo, então as pessoas voltam para a rua, voltam a consumir, e eu espero que não tenha novos surtos com aumentos significativos de morte. A gente tem que ter responsabilidade de saber que a pandemia existe, é uma doença grave e que tem que ser cuidado. Você não pode encarar isso como que é preciso salvar a economia. Não, preciso salvar vidas, que são vidas que movem a economia. Mas eu acho que já com 100 dias de pandemia, você já tem condições de ter alguns protocolos para poder as pessoas voltarem à vida com, não vou dizer normal, mas começarem a movimentar com segurança. Acho que a saída para nós é isso, é pegar pessoas competentes, técnicos, infectologistas, e colocar protocolos que devem ser seguidos rigorosamente. Eu não consigo compreender por que abre parte do comércio e outro comércio está fechado, né? Então, aqui, eu sou de Belo Horizonte, deixaram funcionar o shopping popular e não deixou funcionar o shopping de elite. Qual que é a diferença? Todos eles vendem coisas e os protocolos de segurança poderiam servir para um pouco para outro. Tem diversas cidades que já estão abertas aqui e que o comércio funciona e funciona com regra. Todo mundo tem que estar com máscara e tem que ter medição de temperatura, álcool gel, e são cidades que experimentam isso e, no entanto, você não vê uma explosão de quantidade de infectados. Então, acho que a gente tem que despolitizar um pouco a pandemia para poder fazer com que, com seriedade, com responsabilidade, a economia volte a caminhar. E a carga depende disso. Eu sou empresário de transporte de cargas, eu sempre falei para os meus parceiros, meu maior sonho é ver a indústria bombando, porque quanto mais industrial estiver produzindo, mais carga nós teremos para transportar. Exato, esse é o ponto, né? Outro dia, essa questão que você levantou realmente do comércio, das regras da retomada do comércio, elas são bastante estranhas e conflitantes muitas vezes, né? Porque vai deixar funcionar por 4 horas, por 6 horas, deixa abrir o popular, mas não deixa abrir o shopping. São questões muito, muito estranhas, efetivamente, em termos de lógica empresarial e lógica até econômica, né? Agora, justamente nessa conversa, eu tive até uma conversa com o André Friedheim, que é presidente da Associação Brasileira de Franquia. Nós falamos muito sobre a questão de um processo ou uma tendência de consolidação de mercado na área de varejo. Na área de transporte, você enxerga que também possa acontecer um movimento de consolidação de empresas? Já vinha acontecendo no passado uma consolidação forte. As empresas que são saudáveis, as empresas que têm governanças, elas têm sido procuradas por fundos de investimento ou até por outras empresas, né? Tem grandes empresas internacionais que vieram para o Brasil e fizeram compra de 2 ou 3. O grosso das empresas, pequenas e médias, eu acho que não vai ter uma consolidação, justamente por falta de governança. O pessoal fala que não tem certidão negativa. A gente tem um histórico de passivo trabalhista que pode ser incalculável.
Quem seguiu a legislação que teve a lei do descanso do motorista, a 12.609 para cá, e seguiu com controle, esse está livre. Essas empresas que estão dentro da legislação, elas podem ser procuradas e podem atrair alguma aquisição. Agora, quem optou para continuar sem respeitar a legislação, na hora que você pega para ver o valor da empresa, ela deve mais do que tem para receber. Então, eu acho que vai ter uma consolidação, mas não por não grandes aquisições. Mesmo porque está muito incerto. Vai ficar empresa pelo caminho, empresas que não vão sobreviver, que vão quebrar. Vai ter o transporte de carga não vai ser diferente do mercado de restaurante e nem de lojas de confecção. A economia do Brasil vai sair fragilizada desse processo. Vai sair menor. Sim. É uma consolidação mais no sentido de ocupação de espaços deixados abertos por outros, né? Isso, consolidação de espaço deixado aberto para os outros, porque as grandes aquisições já ocorreram até o ano passado, e eu conversei com a grande operadora aqui do Brasil, até eles já estão projetando ficar menor. Então, com a economia, só vai ter consolidação de aquisição quando voltar a crescer para poder justificar o investimento. Ninguém vai colocar dinheiro para uma economia que você não sabe do tamanho que ela está. Então, mas algumas empresas vão de transporte, não só de cargas, de passageiros também, já tem notícias de empresas de transporte urbano que estão fechando. E você desestruturar o modal de transporte é uma consequência que precisa de ser repensada com muito cuidado. É mais difícil você montar uma nova empresa do que você dar um fôlego, né? Nós não estamos pedindo nada de subsídio, nem nada a fundo perdido. A gente quer ter oportunidade de ter acesso ao capital para pegar dinheiro e depois pagar quando a economia voltar ao normal. Perfeito. E, Wander, veio uma pergunta aqui da audiência sobre se você, na sua opinião, o crescimento do e-commerce será mantido, se ele realmente é só um boom agora, ou é uma coisa que veio para ficar. E, linkando a esse tema, né, nós tivemos aí ontem uma série de manifestações de motoristas de aplicativo, né, seja motoqueiro, seja carro, seja até VUC, né, até veículo de carga, né, contra, digamos assim, a questão a questão da remuneração. Então, nessa questão do e-commerce, como é que você enxerga o futuro pós-pandemia do e-commerce? E dessa relação... Desculpa. Eu acho que vai ficar porque muitas pessoas elas tinham receio de comprar pela internet, receio da segurança, de ver o cartão clonado ou de não ter entregue. Na hora que ele foi obrigado a fazer a experiência de comprar pela internet e funcionou, ele vai aprender que isso é cômodo. Então, acho que o crescimento do e-commerce veio e ela não vai voltar atrás. Já tem muitas empresas especializando nesse tipo de entrega. Agora, com relação aos aplicativos, é questão a entrega que está sendo feita pelos motoboy, motofrete. Na verdade, eles são autônomos. O que falta é organização entre eles para cobrar um preço justo. Só que eles vão negociar com o aplicativo, que é um grande emprego, são grandes empresas, e vem com a tabela impositiva de cima para baixo. Então, remuneram baixo. É o que acontecia com o caminhão de carga também. Eles pagam muito pouco, e quando você recebe pouco para ter alguma sobra, você trabalha muito para poder compensar. Então, mas eles têm autonomia e podem dizer não. Eu não sei se... Não é fácil dizer não quando você não tem alternativa para poder sobreviver, para poder comer. Mas eu acho que aí cabe a associação entre eles mesmo e falar, gente, para não sobreviver, o preço da entrega tem que ser X ou um X. E por menos do que isso, a gente pode até ajudar. Nós estamos fazendo isso com os carreteiros, mostrar para eles que trabalhar abaixo do custo é preferível não trabalhar do que fazer. Então, acho que é esse movimento do grande, querer colocar o preço abaixo do custo e faz com que tenha paralisação. Então, trabalhar custa. Não dá para você entregar uma mercadoria de graça. Então, ele precisa de sobreviver, ele tem a manutenção da moto, da bicicleta dele, que seja, ou do automóvel. Mas vai dar uma levantada. A solução não é greve, é fazer preço. Assim, por menos do que X valor, eu não sei calcular o preço dele, mas por menos que é isso, eu não vou sair para entregar. E aí a pessoa vai ter que pagar um pouco mais para poder
remunerar. Eles estão trabalhando muito. A gente tem visto, eles estão fazendo com que as coisas aconteçam. Perfeito. A gente, quando fala de logística ou transporte, né, a gente sempre fala que tem um tripé digamos, de necessidades para que a coisa aconteça, né? Para que o produtor e o consumidor estejam conectados, que é digamos, o veículo em si, né? A infraestrutura para que isso aconteça, né? E o ser humano para que conduza as coisas, né? E nessa questão da infraestrutura, a atuação do ministro Tarcísio tem sido muito elogiada, tanto por sua gestão quanto a proatividade na busca de novos investimentos, da conclusão de obras, assim por diante. Qual é a sua avaliação da atuação do Ministério da Infraestrutura? A situação é boa, a gente tem muito próximo, tem feito reunião lá com o ministro Tarcísio, com frequência, colocando à disposição o banco de dados que a CNT tem. Nós temos um banco de dados muito bom, mas eu tenho tido algumas situações que eu vejo que poderia melhorar ainda mais. Nós trabalhamos agora e apoiamos a renovação das ferrovias, mas a CNT defende que tem que ter concorrência nas ferrovias e ele pensa diferente. Por que eu defendo que tem que ter concorrência? Porque só assim nós vamos reduzir o custo do Brasil. Na hora que você pega o modelo atual do Brasil, onde uma operadora ela monopoliza a carga, ela não concorre o modal ferroviário. E a base de precificação das ferrovias hoje não é o custo delas, mas é uma margem de lucro. É o preço do rodoviário, que é mais caro do que o ferroviário. Então, ele olha o frete rodoviário, dá ali 10%, 15% de desconto e vai. Eu estava conversando com uma operadora de transporte de carga ferroviária, eles estão comemorando um EBITDA de 48%. Olha que beleza de EBITDA. Mas isso aí faz com que o frete fique caro. Você não vai conseguir nunca reduzir o frete. Então, agora no modelo, eles estão dizendo que vai ter uma concorrência, deixar entrar o operador ferroviário independente. Então, mas para poder reduzir o custo do Brasil e com custo menor a gente poder ter mais capacidade de exportar, de ser mais competitivo no mercado internacional. Então, não é criticar o ministro Tarcísio, a gente está querendo ajudar a desenvolver ainda mais o Brasil. Outra situação que agora ele já começou a colocar é colocar o pedágio free flow, porque no rodoviário, se todo mundo pagar, todo mundo paga menos. Duas vantagens que tem. Você vai ter um pedágio mais barato, porque todo mundo pagando. Na Dutra, a gente tem um absurdo que mais de 80% dos usuários não pagam pedágio. Então, a conta fica muito pesada para os caminhões e isso onera o custo do Brasil. E outra coisa que pode acontecer, quando você colocar a rodovia fechada, você vai ter diversas BR que hoje são tidas como desinteressantes para a iniciativa privada, porque só pode colocar o pedágio a 100 km dos grandes centros, que passam a ser interessantes. E como é que faz para a população que usa? Se você não quiser pagar o pedágio, transporte coletivo de qualidade. Vai de ônibus que você divide o pedágio por 50, vai ficar alguns centavos. Então, eu elogio o trabalho da infraestrutura, a gente está junto com eles, mas eu acho que ainda podemos fazer mais para poder o Brasil crescer. A melhor saída para o desenvolvimento é a abertura da infraestrutura para o capital privado. O capital privado tem capital no Brasil e tem capital internacional. Só dá segurança jurídica, isso, parabéns à infraestrutura que melhorou demais nesse último ano, no governo Bolsonaro. E segurança jurídica não é simplesmente não ter processo judicial. É fazer com que as leis que sejam publicadas, as normas publicadas por ocasião do edital, sejam efetivamente cumpridas. Mas é o caminho para isso. Mas podemos fazer muito ainda na cabotagem. O Brasil explora muito pouco a costa marítima e o que é mais barato e mais ecologicamente correto é o transporte aquaviário, que demanda pouco investimento. E nós poderíamos pegar o grão lá do Centro-Oeste, tem rios navegáveis para lá e fazer boa parte dele pelo aquaviário e depois chegar num trem ou mesmo no caminhão para a última perna. A CNT, ela tem um foco, o Brasil tem que trabalhar com a intermodalidade. Aí precisa de ter apoio também da economia para facilitar a intermodalidade. É preciso que o documento de transporte, o documento único defendido pelo ministro Tarcísio, ele vale para qualquer modal. Se eu pegar
uma soja da lavoura até no porto, não importa se eu vou usar trem, avião ou caminhão. O documento é aquele documento de transporte que vai dar cobertura todo dia. Não tem que estar, a cada moldeação que eu faço, a cada troca de modal, fazer um novo documento. Isso gera custo, isso gera desincentiva a intermodalidade. Então, nós defendemos que o Brasil é intermodal. Falo com tranquilidade, minha origem é rodoviária, mas nós, empresários do transporte rodoviário de carga, ganhamos mais dinheiro no pequeno e médio percurso. O transporte de longo percurso em cima de um caminhão, ele faz com que o motorista sofra muito, fica muito tempo fora de casa e não gera um resultado econômico tão grande. Então, a gente leva da lavoura até no terminal, do terminal usa o cabiário ou ferroviário, e depois a gente pega no terminal para acabar de chegar no ponto de loja. Exatamente, né? Inclusive, eu acho que esse é um trabalho que a gente estava todo dia conversando com o Marcelo Sampaio, lá, secretário executivo do Ministério, no sentido desse documento único de carga realmente integrado, onde a intermodalidade seja realmente premiada e que a gente, que os empresários economizem realmente, né, tanto em termos de papelada, enquanto também em termos de prazos e burocracia inútil, né? Isso é fundamental para que a gente possa garantir uma redução do custo do Brasil. A alternativa pode ser, na reforma tributária, fazer com que o imposto sobre o transporte de carga volte a ser imposto federal. Porque qual é o problema que eu tenho hoje? Eu pego um transporte no estado e faço o transbordo no outro. Esse outro estado, o segundo estado, quer um novo documento para poder ter a arrecadação do ICMS do transporte. Na hora que você federalizar o imposto, aí você consegue fazer com que não tenha concorrência entre a tributação dos estados. É um fato, é um fato. Eu mesmo, quando, digamos, minha esposa, na verdade, trabalha com, digamos, na área de mobiliário, né? E tem estados do Brasil que efetivamente a gente faz a conta no lápis e não vale a pena mandar de São Paulo para lá, em função do que justamente você está falando, né? Melhor a gente não vender, né? Veio uma pergunta aqui também do Agnaldo Camilo, né? Quais são os efeitos, dos automotivos, da indústria de automotivos pesados? Nós vamos ter uma nova ordem para a contratação desses ativos? Ela continua hoje produzindo caminhão e está... Na coronavírus, o que segurou a indústria de veículos pesados foi o agronegócio. O agronegócio que deu sustentabilidade nele. Então, houve uma queda, realmente vai ficar essa queda, e o empresário de transporte de carga vai comprar novos ativos à medida que tiver mercadoria para transportar. Nós defendemos também, junto ao governo, tem alguma simpatia, que tenha um programa de renovação de frota para tirar do mercado a frota muito antiga, que é a frota que é menos segura e é a frota que polui mais. A emissão de poluentes de um caminhão 0 km hoje tende a zero, efetivamente, em função da tecnologia. Mas um caminhão de 30 anos que está andando, ele polui mais, agride o meio ambiente e não tem por que fazer isso. Então, a gente já falei na economia, na infraestrutura também, para poder tentar fazer um modelo onde que você faça uma renovação de frota com retirada do mercado dos veículos que não transportam com segurança ou que esteja poluindo mais do que o razoável. É necessário fazer esse movimento para poder não só incentivar a indústria automobilística pesada, mas para poder o Brasil cumprir os protocolos assinados com o mundo de redução de emissão de poluentes e redução de acidentes automobilísticos também. Perfeito. Uma outra pergunta que apareceu aqui acho que é Gustavo Bertontini, ele voltou na questão dos investimentos do governo federal, que o governo anunciou investimentos em estradas da ordem de 4 bilhões de reais, né? Você entende que isso seja apenas um paliativo ou isso efetivamente pode causar uma grande transformação no sistema de transporte de cargas rodoviário? Eu vi o programa Pro Brasil, que foi apresentado para nós essa semana agora. É alguma coisa que pode ser feita, mas eu sou mais entusiasmado em fazer as parcerias público-privadas, chamar a iniciativa privada para poder desenvolver estrada. O Brasil precisa de
4 bilhões é pouco, né? A gente fez levantamento para poder colocar o Brasil em condição de competitivo tinha que ser da ordem de 1 trilhão. Mas eu acho que é o possível agora. Mas eu deveria estar concentrado mais na manutenção das estradas, porque 4 bilhões não dá nem para manter o patrimônio que nós temos hoje. E pegar as estradas que são possíveis de privatizar e fazer abrir para a privatização. Tem empresário interessado, e quem investe em infraestrutura no mundo, ele não pensa no curto prazo. Então, o ministro Tarcísio sabe, está procurando investidor, e a pandemia não diminuiu o apetite de quem quer investir em infraestrutura, porque sabe que isso vai passar, e isso daqui quando você fala em rodovia, eu falo em 20, 30 anos. E se 30 por pouco, penal 40 anos para poder atrair capital e promover o desenvolvimento. É nítido o desenvolvimento econômico aonde você tem infraestrutura de transporte. Você pega o sul de Minas, do tanto que desenvolveu para a duplicação da Fernão Dias, é uma coisa que paga o investimento e dá muito troco ainda por cima, além de salvar vidas. Acho que é o possível o programa feito por ele, mas eu acho que é tímido, poderia ser mais ousado. Eu espero que para o ano que vem faça um novo programa para poder atrair capital. Aqui no Brasil tem capital também, não precisa de ser só capital internacional, mas para mim, dinheiro para mim não tem nacionalidade. Por que tem? Porque quando tinha muita gente acomodada investindo no mercado financeiro, com a Selic de 12, 13. Com a Selic de 2,5, está todo mundo procurando alguma forma de ter um investimento que dá mais retorno. Então, é esse o dinheiro que está no Brasil que também pode ser aproveitado. Nós não precisamos de nos limitar a pensar em capital estrangeiro. Não, realmente, né? Apesar de realmente a gente reconhecer que realmente alguns trabalhos para atração de investimento é fundamental para a nossa formação bruta de capital, é também fundamental que realmente a gente saia da especulação e traga para o investimento efetivo essa dinheirama que nós temos aqui no Brasil. Você tocou agora há pouquinho sobre a questão da cabotagem, né? A semana que vem, outro dia mesmo eu estava conversando com o Diogo Piloni, semana que vem vamos estar com o Dino Batista, que é diretor de hidrovias e navegação da Secretaria Nacional de Transporte, falando sobre a BR do Mar. Como é que você enxerga esse programa da BR do Mar como um efeito alavancador do transporte no Brasil? É positivo, eu acho. Tem que tentar. A BR do Mar vai incentivar a cabotagem. Ela já teve um crescimento significativo no ano passado, mas o mais importante para poder liberar isso é a desburocratização. Fazer com que a carga passe pelo porto o mais rápido possível para poder dar competitividade à cabotagem. Então, a BR do Mar está aberta a sugestões. A gente já tem conversado com as empresas de navegação, que tem empresas, inclusive, no capital brasileiro, tem que ter muita atenção nisso, para não deixar ter reserva de mercado. Hoje, tem uma política onde para fretar navio estrangeiro, você tem que ter o navio nacional. Isso faz com que 4 ou 5 grandes empresas monopolizem o mercado. E aí, mais uma vez, quando você tem um monopólio, você não consegue reduzir o preço. Então, a gente está trabalhando para incentivar a concorrência, que tenha mais uma vez, o capital estrangeiro, empresas estrangeiras são bem-vindas, mas tem que ter a possibilidade de ter mais concorrentes, empresários entrantes, com o objetivo de ter uma efetiva concorrência. Isso faz com que o custo caia e com um custo menor a gente vai ter uma economia mais saudável. Ótimo. Wanda, um outro tema que tem sido muito debatido é sobre a questão da adoção de novas tecnologias para tornar mais eficiente a nossa logística e os nossos modais de transporte, né? O uso de internet das coisas, o uso de uma maior conectividade entre frotas, o uso de aplicativos, uma série de medidas que têm sido consideradas para que a gente melhore a eficiência de todo o sistema. Como é que você enxerga isso e quais seriam as principais características ou prioridades a serem observadas? Não tem a dúvida que já evoluiu muito com tecnologia, a utilização da internet, uma coisa que tem ajudado. Hoje no transporte de carga tem muito movimento, você quase não tem papel, né? Porque a indústria emite as notas fiscais, te transforma um arquivo
XML, e dali você já emite o conhecimento, que também não precisa de ser impresso, e já manda, autoriza o caminhão carregar, e você tem toda a informação disponível. Então, os aplicativos têm ajudado, as empresas de tecnologia têm procurado fazer até a roteirização para poder, a consolidação de cargas, que faz com que fique mais barato, e isso tudo é feito de forma automatizada, né? E até os custos também na parte de carga fracionada, que já faz a separação por leitura de código de barras, faz com que a operação seja mais rápida e mais barata. Tem muito a evoluir. A gente está até preparado para isso. Nós estamos, através do nosso sistema de treinamento, a gente procura ver o que está acontecendo no mundo para trazer a tecnologia para o Brasil. Quem não evoluir não sobreviver. E você já consegue hoje, caminhões são muito mais potentes, tem uma mecânica embarcada grande que faz com que, além de gerar economia de combustíveis, traz sensores de segurança para poder evitar de ter acidentes. Você vê, ele consegue fazer a leitura do cansaço do motorista pelos movimentos que faz. E você carrega um caminhão sem colocar a mão na carga, é tudo automatizado. E a CNT tem feito viagens com um grupo de empresários 2, 3 vezes por ano para fora, para poder buscar o que tem mais moderno e trazer para o Brasil. E a gente vai também com o Senat, que traz um treinamento para modernizar nossas atividades. No ferroviário, a gente tem parceria com a DB da Alemanha, a Deutsche Bahn, que transfere a tecnologia que está utilizando lá para os alunos brasileiros, e os nossos monitores sabem que tem capacidade de reproduzir depois. A tecnologia é a revolução, a mais nova resolução, e não é feito em transporte, não. Os ônibus agora já estão usando os aplicativos em telefone, que dá precisão a hora que o ônibus vai chegar no determinado ponto. Então, até uma forma de ajudar na pandemia. Você não precisa estar aglomerado na estação. Você vai parar na hora que o seu veículo estiver chegando com destinação. Não tem como voltar atrás. A tecnologia está aí para isso, e a gente vê o que é hoje, mas daqui a um mês vai ter coisa mais moderna. Então, isso é uma mudança constante. Perfeito. Uma outra questão, Wanda, agora a gente está diante de novas eleições municipais, e uma das questões que a gente sempre aborda, né, é a questão digamos, de uma forma mais, como eu diria, mais cordata de trato dos municípios digamos, ao ponto de chegada das cargas, né, que nacionais ou regionais, né? Isso através de algumas medidas que, digamos assim, que facilitem efetivamente que essas cargas cheguem aos municípios, principalmente os grandes aglomerados urbanos. A CNT tem algum tipo de tratativa junto com a Frente Nacional de Prefeitos, ou solicitações junto agora para, digamos, os candidatos a prefeito, no sentido de uma melhoria desse relacionamento entre as empresas de carga e os municípios? A gente conversa com a frente prefeito, conversa com os prefeitos, mas a realidade, a fila de caminhão, ela dá em função do embarcador. Porque aqueles embarcadores que são mais modernos, eles já fazem as janelas de embarque, e você chega com o caminhão, a sua baia está liberada, você carrega e vai embora. Mas o que acontece? Ainda tem aquela preocupação em fechar a cota. Aí chega um determinado período, você vende para uma loja que cabe uma carreta, você vende 10 carretas. Aí vai dar fila. Por quê? Porque quem comprou não tem espaço para poder fazer a estocagem. Isso não depende do prefeito, a não ser que ele vier como medida punitiva. Se por acaso você não descarregar o caminhão dentro de um dia, você vai pagar uma multa, pagar uma coisa. Mas eu acho que aí parte da consciência do próprio empresário, de que... É complexa a situação. Como é que você vai falar para a pessoa não comprar se ela tem um desconto especial para comprar uma quantidade que não cabe no armazém dela? Aí o motorista sobe depois na fila. Então, tem que ter um pouco mais de conscientização de que, na hora que for ter um ganho na compra, ele repasse uma parte para poder pagar as diárias de quem está esperando. Mas
tecnologia para isso existe, Porto Santos faz. Você vai chegando na hora que o navio está parado. Então, você não tem mais, você acaba com a fila da cidade, você usa a programação para poder fazer isso. Tem grandes embarcadores que a gente trabalha que fazem as janelas, e não adianta você chegar mais cedo, você não tem a sua janela. Se chegar tarde, você vai pegar a fila de novo. Então, você programa para cumprir a janela e aí a coisa funciona com mais fluidez, né? Fica mais barato para todo mundo, fica mais tranquilo. Então, a tecnologia está aí até para isso. E hoje, quando você tem rastreador nos caminhões, você sabe acompanhar exatamente onde que ele está. Se tiver algum problema de percurso, você tem alternativa para poder deslocar um outro mais próximo para poder não perder a programação. Exato, exato. É planejamento, né? É fundamental em todos os setores, principalmente no que a gente está falando. Uma última pergunta aqui da plateia, antes da gente partir para o nosso... Nós estamos chegando já no finalzinho. O Medrado fez uma pergunta aqui sobre a questão do modelo de outorga remunerada que o Ministério tem trabalhado, e que isso encarece o valor das tarifas de pedágio. E ele pergunta como é que a CNT tem se posicionado quanto a essa questão e qual a tendência. A gente tem posicionado sempre contra a outorga, porque a outorga aumenta o pedágio, é custo para o usuário final, que vai pagar o pedágio é a empresa de transporte, mas repassa por preço, quem paga é o consumidor final. Mas nós estamos diante de uma situação que nós vamos lutar, mas não vamos conseguir convencer o governo de não ter outorga na Dutra, por exemplo, que é a joia da coroa. Em rodovias menores a gente consegue, porque não tem tanto atrativo. Mas a gente está trabalhando forte para que, se tiver outorga, que ela venha carimbada para ser investida em infraestrutura. Seria dar uma forma de dar um upgrade no programa do ministro Tarcísio, fazendo que as rodovias que estão maduras, o caso da Dutra, que não precisa de tanta obra, na hora de licitar, eles já estão fazendo isso. Eles estão licitando a Dutra junto com a BR-101. Pelo menos, já que aqui eu não tenho pouco investimento, vai investir para duplicar a 101. É uma forma que tem de fazer um subsídio cruzado. Mas, ainda assim, se colocar o free flow na Dutra, e tem essa previsão já, vai dar uma outorga bilionária que a gente trabalha muito para que isso fique dentro da infraestrutura. O ministro Tarcísio concorda comigo, o Paulo Guedes está capaz de não pensar diferente, mas o papel nosso é fazer isso. O governo tem que ficar satisfeito de ficar livre da despesa da manutenção, livre da despesa de construir e ainda vai receber muito tributo, porque a concessionária paga imposto, paga ISS com o município, paga PIS por PIS, ela gera emprego e paga as contribuições. Mas nós continuamos sendo contra a outorga remunerada, mas entre ter que pagar a outorga e não ter rodovia, a gente prefere ainda que opta por pagar a outorga e ver estrada de qualidade para poder fazer o transporte. Exato, é isso mesmo, né? Na verdade, é aquela velha briga entre o setor produtivo e o superávit primário, né? Que a gente sempre vê essa questão, né? Bom, Wanda, agradeço muito esse papo que a gente teve, né? Eu acho que, digamos assim, que realmente é muito importante para que a gente passe essas informações todas e ampliar o debate para todo o setor, né? E dentro de tudo que a gente conversou aqui, né, para a sua mensagem final, que ações que a CNT hoje prevê para um futuro breve, porque a gente sabe que vai passar esse momento, né? E que a gente tem que olhar em frente, né? Porque sempre temos que ter a visão de que tudo vai melhorar, né? E como a gente sabe que essa situação vai passar, como é que a CNT hoje enxerga os próximos passos para 2021? A gente tem certeza que vai passar a pandemia, seja pela vacina, pelo remédio. Eu gosto muito de pensar de que não vai ser um ou outro, não vai ser por mágica, mas vai ser com vacina, mais remédio, mais mudança de hábito, de higiene, utilização de máscara, que a gente consegue superar e voltar. Para 2021, a gente espera conseguir trabalhar na reforma tributária, que venha realmente uma reforma que venha para reduzir que tenha a possibilidade de manter a carga tributária e que no futuro possa reduzir para poder dar um equilíbrio fiscal para o Brasil, porque isso é um fator de atrativo de investimento, vai ter mais coisas para transportar, mais pessoas para transportar. Agora também é preciso enfrentar uma reforma administrativa, que tenha coragem de falar que quem passou em concurso público,
quem está trabalhando vai ter todos os direitos deles adquiridos, mas deixar com que os novos entrantes entrem na mesma forma que está o mercado. O Estado brasileiro, o contribuinte brasileiro, ele não tem capacidade de estar pagando altos salários para uma quantidade enorme de pessoas. Eu acho que o Estado brasileiro tem que pagar o mesmo nível que paga o mercado. Não dá para poder ter salários de entrada 3, 4 vezes maior do que o que se paga na iniciativa privada. Então, acho que temos que ter a coragem de enfrentar o debate. A gente parte do princípio que tenha direito adquirido aqueles que estão trabalhando, e nós temos muitas pessoas competentes no setor público, deve permanecer e deve continuar, mas fazer um desenho diferente para quem quer entrar. O que pode acontecer é que aquelas pessoas que ficam sonhando com concurso público, elas deixem de sonhar e passam a optar por iniciativa privada, que vai recebê-las também com os braços abertos. Mas para 2021 eu espero que ande bastante a reforma administrativa e a reforma tributária para poder sonhar com um Brasil melhor. Excelente, Wanda. É um ponto muito importante que você levantou. Efetivamente, é duro, né, quando a gente vê realmente o Estado tem uma dificuldade de segurar bons valores quando já estão bem formados, né? Mas todo o processo de formação é altamente remunerado e depois fica difícil fechar a conta, né? Mas bem colocado. Bem, Wanda, eu agradeço muito a participação, agradeço demais por você ter aceito o nosso convite. Agradeço também a nossa audiência que esteve aqui com a gente, né? Lembrando novamente que a semana que vem a gente vai falar sobre a BR do Mar com o Dino Batista, que é diretor de hidrovias e navegação da Secretaria Nacional de Transportes. E ficamos aqui, temos os nossos outros canais, né? Amanhã vamos falar com o FINEP sobre a questão de construção no nosso canal Assuntos Concretos, né? Que eu acho que é uma questão importante para que a gente fale de como financiar também, através com esse dinheiro que temos no Brasil para obras de infraestrutura. E estamos abertos aqui sempre a sugestões de pautas e de temas que sejam trazidos. Wanda, muito obrigado. Uma boa noite para você e para todos em casa. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade de falar com o público. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado. Boa noite.